Olá, estamos de volta. Nesta aula, vamos aprender sobre os princípios administrativos expressos no texto constitucional e os princípios implícitos do direito administrativo. Iniciamos este encontro analisando alguns princípios expressos no texto constitucional e que estão fora do rol do artigo 37. São os princípios da participação, do contraditório e da ampla defesa. Vamos a esses então. O princípio da participação estabelece que a lei disciplinará a colaboração do usuário nas atividades da administração pública direta e indireta. Essa determinação busca democratizar a administração pública, dando à população a oportunidade de apresentar diretamente suas questões e interesses perante o poder público. A participação popular resulta em soluções e propostas públicas mais ajustadas à realidade. Já o princípio constitucional do devido processo legal determina a necessidade de observância de condições mínimas, nas quais deverá ocorrer o desenvolvimento do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo. Os princípios do contraditório e da ampla defesa também devem ser regra nos processos administrativos e não apenas nos processos judiciais. Vamos analisar o que cada um desses princípios garante. O princípio do contraditório visa dar conhecimento do processo ao interessado, garantindo à parte a possibilidade de influir no convencimento do julgador por meio da apresentação de argumentos e provas. A ampla defesa amplia o princípio do contraditório, uma vez que garante o direito de provar o que se alega, podendo-se usar para tanto todos os meios e recursos admitidos pelo direito em busca da verdade material. Entendidos esses princípios expressos, vamos discutir os princípios implícitos. Então, iniciaremos o nosso estudo abordando os supraprincípios. Os supraprincípios do direito administrativo derivam da oposição entre os poderes da administração pública e os direitos dos administrados. São os seguintes: o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado aponta que o interesse público é prioritário em relação ao interesse privado. Isso se dá determinando que os interesses da coletividade são mais importantes que os interesses individuais. É por essa razão que o administrador atua em posição de superioridade em relação ao particular, com a finalidade de alcançar a satisfação e bem-estar de todos. São exemplos da supremacia do interesse público: os atos resultantes do poder de polícia, as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos e os privilégios processuais. Já a indisponibilidade do interesse público significa que, no exercício da função administrativa, os agentes públicos são obrigados a atuar de acordo com as determinações legais e não com base em sua vontade própria. São exemplos de sujeição ao interesse público o dever de licitar, de realizar concursos públicos e de fazer prestações de contas. Entendidos os supraprincípios, vamos falar um pouco sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que também são implícitos e se relacionam à necessidade e adequação das ações estatais. O princípio da razoabilidade trata da utilização de prerrogativas públicas com moderação e racionalidade. Sendo o agente o gestor da coisa pública, esse não pode agir de forma arbitrária, pois isso representa uma ilegalidade. A atuação do administrador deve sempre buscar a satisfação do interesse público. O princípio da proporcionalidade, por sua vez, trata da adequação do ato para o alcance do resultado pretendido. Esse princípio busca evitar as condutas excessivas, tanto no âmbito interno da administração, por meio do poder disciplinar, quanto no âmbito externo, pelo exercício do poder de polícia. Por exemplo, seria desproporcional a aplicação da punição de demissão a um servidor pelo simples fato de ele ter chegado atrasado ao seu local de trabalho. Entendido? Ok. Então, vamos abordar os princípios implícitos
da continuidade, da autotutela e da motivação. Comecemos pelo princípio da continuidade. O princípio da continuidade relaciona-se à prestação de serviços públicos que deve ser adequada e sem interrupções, uma vez que essas faltas prejudicam a coletividade como um todo. E quanto ao princípio da autotutela? O princípio da autotutela, por sua vez, representa o poder-dever de controle interno da administração sobre os seus próprios atos. Assim, a administração deve, quando for o caso, revisar seus próprios atos, seja para anulá-los ou revogá-los. E por último, temos o princípio da motivação. O princípio da motivação estabelece que a administração pública tem o dever de indicar de forma expressa os pressupostos de fato e de direito que determinam a prática de um dado ato. Note que a motivação não se confunde com o motivo. O motivo é o fato que autoriza a realização do ato administrativo, ou seja, o motivo surge de modo anterior à motivação. Com isso, concluímos o nosso estudo acerca dos princípios mais relevantes do direito administrativo. Lembre-se de que, em sua área do aluno, estão disponibilizados e-books e outros materiais importantes para o aprofundamento de seus estudos, ok? Até a próxima aula.